Falar com Deus, tempo comum, 15ª semana, quarta-feira, dia 15/7 de 2026. O nosso Pai Deus. Deus está sempre ao nosso lado. Vejamos. Quando Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, perto do Horebe, a montanha santa, Deus apareceu-lhe uma sarça que ardia sem se consumir. Ali, recebeu a missão extraordinária da sua vida: tirar o povo eleito da escravidão a que estava submetido pelos egípcios e levá-lo para a terra prometida, e com garantia do feliz resultado da tarefa que lhe confiava. O Senhor disse-lhe: eu estou contigo. Êxodo 3, de 1 a 6, de 9 a 12. Moisés não pôde imaginar então até que ponto Deus ia estar com ele e com o seu povo no meio de tantas vicissitudes e provas. Também nós não sabemos plenamente, pela nossa limitação humana, até que ponto Deus está conosco em todos os momentos da vida. Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, fala-nos constantemente, ao longo do Evangelho, dessa proximidade de Deus e da sua amorosa paternidade em relação aos homens. E só ele podia fazê-lo, pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Diz-nos o Evangelho da missa de hoje. O Filho conhece o Pai com o mesmo conhecimento que o Pai tem do Filho, numa intimidade infinitamente perfeita. É a identificação de saber e de conhecimento que a unidade da natureza divina implica. Jesus, com essas palavras, declarava a sua divindade. E como Filho consubstancial com o Pai, manifesta-nos quem é Deus Pai em relação a nós, e como a sua bondade nos concede o dom do Espírito Santo. Este foi o núcleo da sua revelação aos homens, o mistério da Santíssima Trindade. E, com ele e nele, a maravilha da paternidade divina. Na última noite, quando parece resumir na intimidade do cenáculo o que havia sido aqueles anos de entrega e de confidências profundas, declara: manifestei o teu nome aos que me deste. João 17,6. Manifestar o nome era mostrar o modo de ser, a essência de alguém. Jesus deu-nos a conhecer a intimidade do mistério trinitário de Deus, a sua paternidade sempre próxima dos homens. São incontáveis as vezes em que o Senhor dá a Deus o título de Pai nos seus diálogos íntimos com Ele e na sua pregação às multidões. Fala detidamente da bondade de Deus Pai. Ele retribuiu qualquer pequena ação, acolhe tudo o que fazemos de bom, mesmo aquilo que ninguém vê. Mateus 6, de 3 a 4 e 17 a 18. É tão generoso que reparte os seus bens entre justos e injustos. Mateus 5, 44 a 46. Anda sempre solícito e providente em relação às nossas necessidades. Mateus 4, de 7 a 8, de 25 a 33. O nome de Pai é citado frequentemente nos Evangelhos, como um estribilho que Jesus gostasse muito de repetir. Deus Pai nunca está longe da nossa vida, como está o Pai que vê o filho pequeno sozinho e em perigo. Se procurarmos agradar-lhe em tudo, sempre o encontraremos ao nosso lado. Quando amares de verdade a vontade de Deus, não deixarás de ver, mesmo nos momentos de maior trepidação, que o nosso Pai do céu está sempre perto, muito perto, a teu lado, com o seu amor eterno, com o seu carinho infinito. São José Escrivá, Forja 240. Imitar Jesus para sermos bons filhos de Deus Pai. Vejamos. Deus não é somente o autor do homem, como o pintor o é do quadro. Deus é Pai do homem, e de um modo misterioso e sobrenatural, falo partícipe da natureza divina. Segundo Pedro 1,4. O Pai quis que nos chamássemos filhos de Deus e que o sejamos de verdade. 1 João 3,1. Esta realidade não é uma conquista nossa, não é um progresso humano, mas dom divino, dom inefável que devemos considerar e agradecer frequentemente todos os dias. A filiação divina será o fundamento da nossa alegria e da nossa esperança, ao realizarmos as tarefas que o Senhor nos confiou. Aqui estará nossa segurança perante os temores e angústias que nos podem assaltar. Pai, meu Pai, dir-lhe-emos
tantas vezes acariciando esse nome delicado e sonoro, sumarento e forte. Pai, gritaremos nos momentos de alegria e nas situações de perigo. Chamai o Pai muitas vezes ao dia e dize a sós no teu coração que o amas, que o adoras, que sentes o orgulho e a força de ser seu filho. São José Maria, amigo de Deus, 150. Deus Pai vê-nos cada vez mais como seus filhos na medida em que nos parecemos mais com Jesus Cristo, que é o primogênito de muitos irmãos, sem deixar de ser o unigênito do Pai. Seremos, pois, bons filhos de Deus se procurarmos trabalhar como Cristo, se tratarmos com misericórdia os que vamos encontrando nas diversas circunstâncias que compõem o nosso dia, se desagravarmos o Senhor pelos pecados do mundo, se formos agradecidos como Jesus o era, e, de modo especial, se na oração recorrermos ao nosso Pai Deus como fazia Jesus Cristo, rompendo frequentemente em ações de graças e atos de louvor antes as contínuas provas de amor que Deus tem conosco. Dou-te graças, Pai, Senhor do céu e da terra. Lemos no Evangelho de hoje, Mateus 1, 25 e 26. Obrigado, diremos, porque me aconteceu isto ou aquilo, porque essa pessoa se aproximou dos sacramentos, porque me ajudas a levar para frente a minha família, porque posso desafogar o meu coração na direção espiritual. Dou-te graças por tudo, portando-nos como bons filhos de Deus, quando os nossos pensamentos, os nossos afetos se dirigem a Deus Pai com muita frequência, não só nos momentos difíceis, mas também no meio da alegria, para louvá-lo e glorificá-lo. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e todo o meu ser, o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 102, de 1 a 4. Devemos procurar olhar para as pessoas como o Mestre o fazia. Que diferente é o mundo visto através do olhar de Cristo. E é o Espírito Santo quem nos compele a assemelhar-nos mais a Cristo, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Com o Espírito, chega-se a pertencer a Cristo. Comenta São João Crisóstomo, chega-se a possuí-lo. Compete-se em honra com os anjos. Com o Espírito, crucifica-se a carne. Saboreia-se o encanto de uma vida imortal. Tem-se a promessa da ressurreição futura. Avança-se rapidamente pelo caminho da virtude. São João Crisóstomo, comentário à Epístola aos Romanos 13. A filiação divina é o caminho para ir a Deus Pai por Jesus Cristo no Espírito Santo. A filiação divina leva-nos a identificar-nos com Cristo. Vejamos. Meditamos, muitas vezes, na misericórdia de Deus, que quis tornar-se homem para que o homem, de certo modo, pudesse fazer-se Deus, isto é, divinizar-se. Santo Irineu contra os hereges, 5. Participar de modo real da própria vida de Deus. A graça santificante que recebemos nos sacramentos e, por meio dos sacramentos, vai nos identificando com Cristo e fazendo-nos filhos do Filho, pois Deus Pai tem um só Filho e não é possível termos acesso à filiação divina senão em Cristo, unidos e identificados com Ele, como membros do seu corpo místico. Vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Escrevia São Paulo aos Gálatas 2:20. Por esta razão, se nos dirigimos ao Pai, é Cristo quem ora em nós. Quando renunciamos a alguma coisa por Cristo, é Cristo quem está por trás desse espírito de desprendimento. Quando queremos aproximar alguém dos sacramentos, o nosso empenho apostólico não é senão um reflexo do zelo de Jesus Cristo pelas almas. Por benevolência divina, os nossos trabalhos e as nossas dores completam os trabalhos e as dores que o Senhor sofreu pelo seu corpo místico, que é a Igreja. Que imenso valor adquire então o trabalho, a dor, as dificuldades do nosso dia a dia. Este esforço ascético que, com a ajuda da graça, nos faz identificar-nos cada vez mais com o Senhor. Deve levar-nos a ter os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E, à medida que nos identificamos com Ele, vamos crescendo no sentido da filiação divina. Somos, para dizê-lo de alguma forma, mais filhos de Deus. Na vida humana, não tem sentido sermos mais filhos ou menos filhos de um pai da terra. Todos somos por igual. Só é possível sermos bons ou maus filhos
na vida espiritual é diferente. À medida que formos mais santos, seremos mais filhos de Deus. Ao penetrarmos mais e mais na intimidade divina, chegaremos a ser não só melhores filhos, como mais filhos. Esta deve ser a grande meta da vida de um cristão, um crescimento contínuo no sentido da filiação divina. Nossa mãe, Santa Maria, é o modelo perfeito dessa grandeza sublime a que pode chegar a graça divina quando encontrar uma correspondência total. A não ser na sua santíssima humanidade, ninguém esteve mais perto de Deus, nenhuma criatura pode chegar a ser filho de Deus na plenitude de sentido em que a Santíssima Virgem foi filha de Deus Pai. Peçamos-lhe que infunda nas nossas almas a sede de procurar nos ensinamentos do Espírito Santo o impulso de que precisamos para imitar Jesus. Sob o seu influxo, sentiremos a urgência, a necessidade ardente de nos dirigirmos ao Pai a cada momento, mas especialmente na missa. Invocá-lo-emos como Pai Clementíssimo. Missal Romano, Anáfora 1. E o Pai, quem nos faz ter fome e sede de Deus e da sua glória, tão patentes no seu Filho encarnado, e o Pai é glorificado pela nossa crescente semelhança com o seu Filho unigênito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.